o que aconteceu nas eliminatórias da Copa do Mundo em outubro. Sim, chegou o vídeo que vocês mais aguardam nesse canal, que é exatamente revendo tudo o que aconteceu durante a data FIFA nesse mês de outubro agora. E essa foi uma data FIFA muito importante para as eliminatórias, porque a gente teve muitos classificados, especialmente pelo lado da África, que a gente acabou praticamente com as eliminatórias. Todos os classificados diretos foram já encaminhados, já estão na Copa do Mundo e já estão definidas as repescagens, enquanto outras eliminatórias já estão praticamente encaminhadas para o fim, já estão definidas o que vão acontecer no final delas, ou pelo menos ainda falta um detalhezinho para fechar, já que as eliminatórias na prática fecham agora em novembro, na próxima data FIFA. Então, pra gente saber tudo o que aconteceu, bora, como sempre, fazer aquela review geral do que rolou nas eliminatórias da Copa do Mundo. Começando, como sempre, com a nossa AFC, a Confederação Asiática, que atualmente está na quarta rodada. Nessa rodada, 6 seleções classificadas foram divididas em 2 grupos de 3 seleções cada, e em apenas um turno, ou seja, com as seleções de cada grupo se enfrentando só uma vez, o primeiro colocado de cada grupo foi direto para a Copa do Mundo e os 2 segundos colocados vão se enfrentar para definir quem vai ficar com a vaga da repescagem da Ásia. E essa eliminatória começou com uma polêmica bem grande, porque os grupos foram meio que selecionados e montados para, entre aspas, favorecer tanto o Catar quanto a Arábia Saudita, já que todos os jogos de cada grupo iam ser feitos no país sede de cada um dos grupos, ou seja, todos os jogos do grupo do Catar iam ser feitos no Catar e todos os jogos do grupo da Arábia Saudita iam ser feitos na Arábia Saudita. E teve um grande protesto de alguma das outras seleções classificadas para essa fase, falando que isso seria injusto, dando uma vantagem injusta para os donos da casa, mas nada mudou e assim ficou. No grupo A, a decisão ficou para o último jogo, já que o Catar empatou a sua partida com o Oman e os Emirados Árabes venceram o Oman por 2-1, o que significava que na última partida os Emirados Árabes só precisavam empatar para se classificar para a Copa, mas no jogo o Catar conseguiu vencer por 2-1, abrindo 2-0 durante o jogo, e no finalzinho teve 15 minutos de acréscimo essa partida, foi bem emocionante o final dela. Os Emirados Árabes conseguiram fazer um gol, mas o goleirão do Catar foi o herói do jogo, fez várias defesas impressionantes e classificou o Catar para a Copa do Mundo. No grupo B, a Arábia Saudita venceu a Indonésia de virada por 3-2 e depois o Iraque também venceu a Indonésia, o que levou para o último jogo, que foi um 0-0 completamente chato, sem sal, sem graça nenhuma, e que para a Arábia Saudita é ótimo que eles se classificaram para a Copa também. O que faz com que a disputa pela vaga da repescagem da Ásia fique entre Emirados Árabes e Iraque na próxima data FIFA de novembro. A próxima confederação é a CAF, a Confederação Africana, que terminou com todas as suas vagas diretas nessa data FIFA de outubro agora. Lembrando que a regra da Confederação Africana para a classificação para a Copa do Mundo é: se você terminar em primeiro lugar no seu grupo, você tá direto na Copa, e depois os 4 melhores segundos colocados vão se enfrentar num mata-mata e o vencedor desse mata-mata vai representar a África na repescagem internacional. O grande problema veio por conta de uma polêmica que eu já falei algumas vezes para vocês aqui em outros vídeos, revisando o que aconteceu em outras datas FIFAs. Porque no grupo E, a Eritreia desistiu de participar das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso porque eles ficaram com medo dos seus jogadores fugirem do país caso fossem jogar fora de casa, já que a Eritreia vive uma ditadura bem bizarra, um dos países mais fechados do mundo, e eles ficaram com medo de que os jogadores fugissem de casa, então não deixaram a seleção participar. Isso acabou fazendo com que o grupo E só tivesse 5 seleções, o que era uma desvantagem para qualquer uma dessas seleções que terminasse em segundo lugar, porque você não ia ter o mesmo número de jogos e, por consequência, não ia ter o mesmo número de pontos para brigar pela vaga na repescagem. Então a CAF enrolou para tomar alguma decisão sobre o assunto, se eles iam tomar uma decisão, se eles não iam, o que eles iam fazer, até que eles fizeram uma publicação oficial, comunicaram todas as federações, de que todos os jogos contra o último colocado de cada grupo seriam desconsiderados pro ranking de melhores segundos colocados. E eu vou explicar como isso ferrou muito a seleção quando a gente chegar na parte de falar dos classificados para repescagem. Começando no grupo A, o Egito garantiu a sua vaga nessa data FIFA de agora, depois de vencerem o Djibouti por 3-0 fora de casa, o que garantiu uma vantagem de 5 pontos em cima de Burkina Faso e deixou ele sem chance nenhuma de
alcançar, o que deixava a Burkina Faso sonhando só com uma possível classificação para a repescagem como melhor segunda colocada, mas ela também foi uma das seleções que se ferraram pela mudança de regra. Depois no grupo B a gente teve Senegal, que foi a última classificada oficial dessa data FIFA, que venceu a Mauritânia por 4-0 e conseguiu manter a vantagem de 2 pontos para a República Democrática do Congo, o que garantiu ali então a seleção senegalesa, para mim uma das seleções mais completas, talvez depois só de Marrocos, do continente africano. Então muito feliz com eles de volta aí para a Copa do Mundo, uma seleção que eu gosto muito particularmente também. O grupo C foi o grupo da resenha dessa competição, disparado, sem comparação nenhuma com qualquer outro grupo, porque a gente terminou a última data FIFA, se você se lembra, com a África do Sul liderando o grupo C, depois de ter derrotado a Nigéria. Só que entre as data FIFAs, antes da gente começar essa janela de outubro, recebeu uma punição de 3 pontos pela escalação irregular de um jogador que estava suspenso por cartão amarelo na vitória que eles tiveram contra Lesotho. E primeiro que eu acho isso ridículo. Cara, como que uma federação de futebol não tem uma organização, não tem um controle dos jogadores que estão suspensos por cartão amarelo? Como que uma comissão técnica não tem o controle disso? Escala um jogador suspenso numa partida que, na prática, era tranquila para a África do Sul ganhar, e por conta disso poderiam ter ficado sem uma vaga na Copa do Mundo. Isso fez com que então a seleção de Benin começasse essa data FIFA liderando o grupo, e na penúltima rodada eles continuaram com a vantagem, porque eles derrotaram a seleção de Ruanda por 1-0, enquanto a África do Sul empatou em 0-0 com o Zimbábue, o que dificultou ainda mais a situação deles. E para embolar ainda mais o grupo, a Nigéria, que estava praticamente fora dessa disputa, venceu Lesotho por 2-1. Ou seja, a gente chegou na última rodada com 3 seleções podendo liderar esse grupo. E o melhor de tudo é que Benin e Nigéria eram um confronto direto. Benin só dependia deles mesmos para se classificar para essa Copa do Mundo. Se eles vencessem a partida, a vaga era deles e não tinha o que ninguém pudesse fazer. Então eles foram lá e fizeram exatamente o que você imaginou. Perderam de 4-0 para a Nigéria. E esse resultado não foi só importante para eliminar o Benin, como foi importante para classificar a Nigéria como melhor segunda colocada por saldo de gols. Uma seleção que na última data FIFA estava praticamente eliminada de qualquer chance de ir para a Copa do Mundo, conseguiu cavar uma vaga milagrosa para a repescagem africana. E quem não reclamou nada disso foi a África do Sul, que venceu Ruanda por 3-0 e conseguiu liderar o grupo, mesmo depois de ter liderado na última data FIFA, perdido essa liderança por punição e recuperarem ela por conta do tropeço de Benin na última data FIFA. No grupo D, era o grupo que todo mundo aqui estava mais ansioso, torcendo aí pela nossa seleção de Cabo Verde, e eles conseguiram confirmar a classificação para a Copa do Mundo, apesar de um susto na penúltima rodada, quando eles empataram em 3-3 com a Líbia, inclusive com a Líbia abrindo o placar com um gol contra de Cabo Verde. Depois teve um gol bizarro que o goleiro da Líbia não conseguiu defender, que a bola veio rolando nos pés dele, ele foi abaixar para pegar e passou no meio das pernas dele. Isso foi importantíssimo para que Cabo Verde conseguisse empatar o jogo, se manter na frente, e na última rodada eles atropelaram a Eswatini, venceram por 3-0 e garantiram a vaga em cima de Camarões. E é importante lembrar, para quem tá falando, eles só vão para passear, eles vão para tomar taca na Copa do Mundo, eles lideraram um grupo contra Camarões. Eles foram melhores que Camarões e que Angola, que são, tradicionalmente falando, equipes muito mais relevantes no futebol africano do que Cabo Verde jamais foi. Então, é uma seleção para sim ficar de olho na Copa do Mundo. O grupo E já estava definido desde a última data FIFA, né? Era o grupo que causou todo o problema que eu vou explicar mais tarde. Marrocos já tinha garantido a vaga e Níger podia ainda se garantir como o melhor segunda colocada e disputou até o final por isso. O grupo F também teve uma definição na última rodada entre Costa do Marfim e Gabão, separados por um único ponto. E as duas seleções estavam brigando muito por essa vaga. Primeiro, a Costa do Marfim fez 7-0 em Seychelles para abrir a vantagem e também abrir o saldo de gols em relação ao Gabão. E o Gabão começou perdendo a partida para a Gâmbia, mas o Aubameyang simplesmente meteu 4 gols na partida para salvar sua seleção e manter o sonho da Copa do Mundo viva. Na última rodada eles foram lá e venceram o Burundi por 2-0, com 2 gols no finalzinho, mas de nada adiantou porque a Costa do Marfim também fez seu dever de casa, venceu o Quênia de 3-0 e se manteve na frente, se classificando para a Copa do Mundo, os atuais campeões africanos.
e o Gabão conseguiu uma vaga como o melhor segundo colocado. O grupo G foi outro que se definiu de forma fácil, não estava definido, mas já chegou praticamente definido. A Argélia só precisou vencer a Somália por 3-0 na penúltima rodada do grupo para já garantir a classificação de forma direta. O grupo H já estava definido desde a última data FIFA, a Tunísia atropelou esse grupo, não deu chance para nenhum dos outros países e já está garantida na Copa do Mundo também. E o grupo I foi um grupo que a gente até tentou sonhar com Madagascar, mas infelizmente não deu. Na penúltima rodada, Madagascar manteve vivo o sonho, vencendo a seleção de Comores, depois de Gana também ter vencido a República Centro-Africana. E na última rodada, para Madagascar ter alguma chance, eles precisavam golear Mali e torcer para Gana perder para Comores, mas eles foram goleados por Mali e Gana venceu a seleção de Comores, garantindo a sua vaga na Copa do Mundo. No final das contas, o ranking dos melhores segundos colocados com a alteração da regra ficou dessa maneira: o Gabão em primeiro lugar, a República Democrática do Congo em segundo, Camarões em terceiro e a Nigéria, pelo saldo de gols, pela goleada que eles fizeram na última rodada, conseguiu passar Burkina Faso por 1 gol e se classificarem como a quarta melhor segunda colocada. E claro que a CAF precisava encontrar uma forma de ser justo com os países do grupo E, mas o problema é que essa solução que eles encontraram, por mais que eu entenda a natureza dela, não deixa de ficar com aquele sentimento amargo que prejudicou alguns times, já que algumas seleções como o Burkina Faso, se não fosse por essa regra, teriam se classificado para a repescagem como melhores segundos colocados e não a Nigéria. Essa mudança de regra salvou a possibilidade da Nigéria se classificar para a Copa do Mundo como a melhor segunda colocada e acabou atrapalhando algumas seleções como a própria equipe de Burkina Faso. No final das contas, essa foi a regra publicada, então é assim que a gente tem que seguir. E segundo a gente tem de informação, a repescagem africana vai funcionar com o melhor dos segundos colocados enfrentando o quarto melhor e o segundo enfrentando o terceiro. O que significa que a gente então vai ter os confrontos: Gabão contra a Nigéria e República Democrática do Congo contra Camarões. Vão ser jogos únicos, os vencedores também vão por uma final de jogo único e o vencedor dessa final de jogo único vai representar a África na repescagem internacional. Nossa próxima confederação é a CONCACAF, os anfitriões dessa Copa do Mundo, e essa foi mais uma eliminatória que teve muitas surpresas, e ela começou muito bem, mas terminou de uma maneira triste para nós da organizada de Curaçao. No grupo A, Suriname segue líder aí, surpreendendo e mantendo firme aí no objetivo de empatar com todas as seleções do grupo, depois de abrir uma vantagem de 4 pontos na liderança na última data FIFA. Nessa de agora, eles empataram com Guatemala e com o Panamá, os dois jogos com gols no finalzinho da partida, mas isso ainda manteve eles como líderes do grupo. A vantagem ainda tá no colo deles, mas agora Panamá renasceu das cinzas e tá vindo buscar essa vaga direta. O grupo B veio a nossa grande decepção dessas eliminatórias, porque Curaçao terminou a última data FIFA liderando o grupo e nessa janela eles conseguiram vencer a Jamaica em casa por 2-0, o que colocava vantagem para eles conseguirem se classificar. Eles venceram a principal seleção do grupo e estavam liderando, tinham a faca e o queijo na mão para se classificar. Mas na última rodada que a gente teve, na quarta rodada, eles empataram com Trinidad e Tobago. Depois de fazer um grande primeiro tempo, dominar o primeiro tempo, eles não seguraram no segundo, levaram um gol de empate e com a vitória da Jamaica por 4-0 sobre Bermuda, eles perdem a liderança do grupo. Ainda vai ter mais um confronto direto entre Curaçao e Jamaica, mas dessa vez vai ser lá na Jamaica, o que vai dificultar ainda mais a situação de Curaçao para tentar essa vaga direta. O grupo C, Honduras vem confirmando seu favoritismo e a Costa Rica, que tinha começado quase como um saco de pancada, conseguiu renascer nesse grupo. Depois de empatarem em 0-0 com Honduras na penúltima rodada, eles foram lá e venceram Nicarágua por 4-1 para se colocar em segundo lugar. Ao mesmo tempo, Honduras venceu o Haiti na última rodada, também para se consolidar em primeiro lugar. Ainda vai ter um confronto direto entre Costa Rica e Honduras na última rodada, que provavelmente deve definir quem vai se classificar em primeiro lugar nesse grupo. Tradicionalmente agora seria a Conmebol, mas a Conmebol já terminou a tabela, você já sabe como ficou, você já sabe quem são as seleções classificadas. Argentina em primeiro lugar, Equador em segundo, Colômbia em terceiro, Uruguai em quarto, Brasil em quinto, Paraguai em sexto e Bolívia sendo o nosso representante aqui da América do Sul na repescagem internacional. Então essa foi uma janela muito de amistosos, inclusive tiveram alguns amistosos bem aleatórios que foram divertidos
até de assistir. Pro Brasil pode ter sido nem tanto, né, com a derrota do Japão, a primeira derrota do Brasil pro Japão na história, mas ainda assim tiveram alguns jogos muito bons de se assistir das seleções aqui. Um que eu achei muito legal foi o Uruguai e Uzbequistão. Foi um jogo muito bom que a seleção do Uruguai sai vitoriosa, mas o jogo em si foi muito legal e me deu uma expectativa ainda maior para o que a seleção do Uzbequistão pode fazer nessa Copa. A próxima confederação é a OFC, que já tá definida faz muito tempo, todo vídeo aqui eu praticamente falo isso. A Nova Zelândia terminou em primeiro lugar, tá classificada para a Copa do Mundo, e a Nova Caledônia fica como representante da Oceania na repescagem internacional. A última confederação é a UEFA. E aqui a gente teve algumas coisas interessantes acontecendo também. Com inclusive a gente já tendo uma seleção que se classificou para a Copa do Mundo nessa janela e duas surpresas bizarras, que a gente pode dizer dessa forma, acontecendo em dois grupos diferentes. A começar pelo grupo A, a Alemanha se recuperou depois de um começo bizarro, que eles estavam em terceiro lugar no final da última data FIFA nesse grupo com Eslováquia e Irlanda do Norte, mas eles passaram o carro em Luxemburgo, depois venceram a Irlanda do Norte e agora reassumiram a liderança do grupo e provavelmente vão ficar aí até o final. No grupo B, a Suíça vem confirmando seu favoritismo, é a líder do grupo com tranquilidade e provavelmente deve se manter dessa forma, mas a grande surpresa aqui fica pela seleção de Kosovo. E a verdade é que eu gosto muito do futebol alternativo, você que acompanha o Clube do Fute aqui sabe, eu conto muitas histórias envolvendo o futebol alternativo, então eu tenho alguma noção de seleções que você pode esperar que possam surpreender ou não em eliminatórias. Cabo Verde, por exemplo, era uma delas por conta da boa campanha que eles fizeram na última Copa Africana de Nações. Não imaginei que dominariam um grupo da forma que fizeram, mas imaginei que podiam passar esse calor ali para Camarões. Agora, Kosovo é uma seleção que eu nunca imaginaria que conseguiria fazer o que tá fazendo. Pra mim, eles ficariam em último lugar no grupo, fazendo 2, 3 pontos ali cagados. Mas não, Kosovo tá surpreendendo demais. Depois de empatar com a Eslovênia no começo dessa data FIFA, eles foram lá e venceram a Suécia pela segunda vez. A Suécia que só tem 1 ponto nesse grupo, porque perderam 2 vezes para a seleção de Kosovo. Kosovo tá conseguindo cavar uma vaga milagrosa para a repescagem europeia sem ter nenhum grande jogador de destaque, nenhum grande jogador de renome. Então uma campanha surpreendente de Kosovo aí para tentar sonhar com uma vaga na Copa do Mundo pela repescagem europeia. No grupo C a gente tem uma briga intensa que vai ficar muito boa na última rodada, que vai ser agora em novembro, entre Dinamarca e Escócia. Isso porque os dois estão empatados em primeiro lugar no grupo com 10 pontos cada e eles vão se enfrentar na última rodada. Então, se os dois conseguirem vencer os seus próximos jogos contra a Grécia e Bielorrússia, a gente vai ter um confronto direto valendo vaga na Copa do Mundo entre Dinamarca e Escócia. No grupo B, a França poderia ter classificado já nessa data FIFA se eles tivessem vencido a Islândia e a Ucrânia não tivesse vencido o Azerbaijão, mas eles não venceram a Islândia, empataram com eles e a Ucrânia ainda venceu o Azerbaijão. Ainda assim, o favoritismo tá no colo da França e provavelmente eles devem se garantir em primeiro lugar nesse grupo. O grupo E é outro que a vaga praticamente já vai ser garantida para a Espanha, apesar da diferença de só 3 pontos para a Turquia. No último confronto entre Espanha e Turquia, a Espanha passou o carro pela Turquia. E não duvido que vai ser diferente, a seleção da Espanha pra mim é uma das melhores do mundo hoje e tem todo o favoritismo para garantir a vaga em primeiro lugar nesse grupo, enquanto a Turquia venceu o que poderia ser o confronto direto pelo segundo lugar contra a Geórgia nessa data FIFA, venceram por 4-1 e estão bem seguros ali para tentar a vaga pela repescagem. O grupo F é outro que poderia ter tido uma definição nessa data FIFA se Portugal tivesse vencido seus 2 jogos. E no caso eles venceram o primeiro contra a República da Irlanda por 1-0 com gol nos acréscimos do segundo tempo, e contra a Hungria eles não conseguiram também segurar o resultado. Depois de estar perdendo por 1-0, eles viraram a partida, mas o Szoboszlai salvou o sonho da Hungria conseguir essa vaga na repescagem no finalzinho da partida, empatando o jogo em 2-2 e colocando a Hungria em segundo lugar no grupo. O grupo G é um que a Holanda vem tendo muita tranquilidade até o momento. Nessa data FIFA venceram seus jogos sem nenhuma dificuldade, atualmente estão liderando o grupo e provavelmente deve se manter assim até o final das eliminatórias. No grupo H a gente poderia ter uma briga muito boa entre Bósnia e Áustria se a Bósnia não tivesse empatado em 2-2 com Chipre depois de conceder um pênalti aos 97 minutos de jogo. A Bósnia poderia estar com 15 pontos, empatado com a Áustria, disputando essa vaga pau a pau, mas esse tropeço contra Chipre dificulta muito a chance da Bósnia de conseguir essa vaga direta. Provavelmente a Áustria deve manter a forma até o final e a Bósnia deve se classificar em segundo lugar. Só que esse grupo tem uma outra coisa extremamente bizarra, que é a situação de San Marino. Porque San Marino precisa perder algo que eles já são especialistas
para ter uma chance de se classificar para a Copa do Mundo. E é uma regra bizarra que a UEFA inventou para valorizar a Liga das Nações e que cria um cenário bizarro desses de que na próxima partida deles contra a Romênia, eles precisam perder, porque segundo as regras, né, para garantir vaga para a repescagem europeia, são todos os segundos colocados, mais 4 vencedores de grupos da Liga das Nações que não tenham se garantido com os segundos colocados. E San Marino venceu o grupo deles na 4ª divisão da Liga das Nações. Então se eles perdem para a Romênia e torcem para a Bósnia ter algum tropeço, assim a Romênia consegue passar em segundo lugar nesse grupo, isso é uma vantagem para eles, porque a Romênia é um adversário deles nessa situação. Eles ainda precisariam torcer para algum outro vencedor de grupo, qualquer um que seja, passar como segundo colocado no seu grupo também, mas para eles, o melhor cenário para ter uma chance de se classificar para a Copa do Mundo é perder o jogo para a Romênia, pelo máximo de gols que eles puderem, para ajudar a Romênia a passar a Bósnia no saldo de gols. O que é uma regra bizarra e que faz com que, assim, eu entendo que a UEFA quer valorizar a Liga das Nações, mas faça de uma forma que tenha algum sentido, coloque por um ranking geral. Não coloque com que um time que venceu um grupo na 4ª divisão da Liga das Nações tenha o mesmo mérito de uma equipe que venceu um grupo na 1ª, na 2ª divisão. Não faz sentido você dar esse mesmo mérito para alguém que venceu um grupo na 4ª divisão e acaba criando situações bizarras como essa. O grupo I é outro grupo aqui que tem uma situação complicada para uma das seleções favoritas. Noruega e Itália são as únicas que ainda têm qualquer chance de passar como primeiras colocadas, mas a vantagem está no colo da Noruega pelo saldo de gols grotesco que eles já conseguiram construir nas suas partidas e que aumentou nessa data FIFA depois deles fazerem 5-0 em Israel. A Itália até venceu a Estônia por 3-1 e depois venceu Israel, dessa vez sem dificuldades, por 3-0. E vai sim ter um confronto direto entre Itália e Noruega, mas a Itália precisa meter uma goleada histórica para ter alguma chance de passar para cima da Noruega em primeiro lugar nesse grupo. No grupo J a gente teve quase uma resenha, mas a Macedônia do Norte não quis contribuir para ela. Isso porque a Bélgica empatou com a Macedônia do Norte, eles conseguiram segurar a Bélgica no jogo e poderia ter resultado em uma resenha gigantesca como a Macedônia do Norte fez com a Itália, eliminando eles na repescagem da última Copa do Mundo. Mas na última rodada que a gente teve aqui, a Macedônia do Norte dessa vez empatou com o Cazaquistão, fizeram só um pontinho e com uma vitória até relativamente fácil da Bélgica sobre o país de Gales, eles reassumem a liderança, tem um jogo a menos ainda para pagar e provavelmente devem se manter em primeiro lugar até o final. O grupo K teve o nosso primeiro classificado para a Copa do Mundo, a Inglaterra, que passou o carro em todo mundo nesse grupo sem muita dificuldade, e com a vitória que eles tiveram de 5-0 sobre a Letônia, garantiram a sua vaga na Copa do Mundo, a primeira seleção europeia a conseguir fazer isso. No grupo L, a Croácia vem liderando em cima da Tchequia e as Ilhas Faroé vem surgindo ali como um candidato surpresa nessas eliminatórias. Isso porque depois de vencer Montenegro por 4-0, eles foram lá e venceram a Tchequia por 2-1, o que colocou eles a 1 ponto de diferença da Tchequia, criando então essa possibilidade deles sonharem com uma vaga na repescagem. O fato é que é muito difícil de acontecer, porque o próximo jogo das Ilhas Faroé é contra a própria Croácia, líder do grupo, e que precisa garantir a classificação e provavelmente vai jogar para isso, enquanto a Tchequia vai enfrentar Gibraltar, que já está eliminado e não conseguiu pontuar contra nenhum dos adversários desse grupo. Então, apesar de impressionante o feito das Ilhas Faroé quase conseguir uma vaga na repescagem, é muito difícil ainda de que eles realmente consigam isso. Por fim, a repescagem, que não teve muita alteração para a última Copa do Mundo. A gente ainda tem Bolívia e Nova Caledônia como as últimas classificadas, mas os nossos heróis improváveis da repescagem fizeram amistosos dessa data FIFA. A Nova Caledônia enfrentou a poderosa seleção de Gibraltar e venceram eles de 2-0. Fala aí da preparação da Nova Caledônia para a Copa do Mundo. Enquanto a Bolívia enfrentou a Jordânia fora de casa e venceu por 1-0, e também enfrentou a Rússia, levando uma taca de 3-0. Então a preparação dos nossos grandes heróis aí da repescagem segue firme e forte, esperando os seus adversários, que vão ser todos conhecidos na janela de novembro. Mas aí tá o que aconteceu na data FIFA em outubro de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, o que você achou, se você gostou, não gostou, o que você esperava que fosse diferente nessa data FIFA. Não esquece de deixar aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fut, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.